Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos continuar a leitura do nosso Jardim Secreto, tá bom? Nós paramos na página 26, tá? E agora a gente vai ler a 27. Um jovem rajá. Então acompanhem a leitura. No dia seguinte, chovia muito e não deu para Mary sair. Conversando com Marta, acabou contando que conhecera Colin. A empregada ficou muito preocupada, com medo de que o menino se zangasse porque alguém o tinha visto e com isso acabasse sobrando para ela. Não podia perder aquele emprego, nem acreditou muito quando a menina garantiu que ele tinha gostado do encontro. Se lembra que a menina encontrou o menino, né? Ele é fraquinho desde que nasceu, explicou Marta. E o pai tem medo de que a coluna dele não aguente se ficar andando e saindo. O médico proíbe. Mas teve outro médico, uma vez, que disse que ele ia melhorar se ninguém ficasse fazendo todas as vontades dele. Minha mãe também acha isso. Só que um dia em que levaram o Colin, né? Tem até uma atriz chamada Letícia Colin, né? O Colin lá fora, ele teve um ataque, porque achou que um dos jardineiros estava olhando para ele. Chorou tanto que ficou doente mesmo e passou mal a noite inteira. Depois, nunca mais quis sair. Pois então, se ele der um ataque desses comigo, eu não vou mais lá no quarto conversar com ele. Mas como continuou chovendo por muitos dias, ela se distraía dentro de casa visitando o primo, vendo uns livros lindos que ele tinha, jogando em jogos interessantes. Também conversaram muito. Ela falou a ele sobre o Dicon, sobre a visita que fizera no outro dia à casa de Marta e contou como o menino vivia solto pela charneca e era amigo de um monte de animais. Deve ser bonito, mas eu nunca vou ver porque vou morrer. De onde você tirou essa ideia? Eu sei que vou e acho que todo mundo vai ficar contente. Mary ficou olhando para ele, viu como dava ordens a Marta e às outras criadas. Um jeito muito mandão mesmo. Lembrou de uma vez na Índia que tinha visto um menino que era um rajá, todo coberto de joias, dando ordens e ameaçando mandar matar quem não obedecesse. Falou disso a Colin, mas também disse que ele era muito diferente de Dicon e o menino quis saber por quê. Porque ele está sempre pensando em coisas cheias de vida, passarinhos, ninhos, plantas que crescem, galope de cavalos, e falou das crianças que moravam na cabana na charneca, da corda de pular, do pisco mansinho, dos brotinhos verdes que furavam a terra para nascer, de muitas coisas que podiam existir no jardim secreto se o encontrassem. Foi se animando e falando. Cada coisa interessante que Colin até esqueceu daqueles assuntos de morte. Prestou atenção e daí a pouco os dois estavam dando gargalhadas. E o menino fez uma coisa que andava fazendo nos últimos dias. Levantou-se um pouco e Mary o ajudou a ir até o sofá, onde ficou recostado. Depois combinaram que um dia Dicon viria até o quarto de Colin para que os dois se conhecessem. No dia seguinte, o sol brilhou de novo, depois de 2 semanas de chuva, e Mary saiu da casa antes mesmo do café. Estava louca para ver o jardim. No caminho até lá, já foi notando a diferença. Uma grama verdinha brotava por toda parte. E quando entrou, bateu palmas. Viu logo a cauda peluda do filhote de raposa que acompanhava Dicon e percebeu que o amigo já estava lá. Por todo lado despontavam brotos verdes e umas manchinhas de cor, roxas e douradas, os primeiros crocos. De repente, passou voando um lampejo vermelho com uma palhinha pendurada. O pisco estava fazendo ninho. Pisco era o passarinho. A primavera estava mesmo chegando e era uma beleza. Mary pensou em como era bom estar ali naquele lugar encantado com um amigo de quem ela gostava tanto. Contou a ele sobre Colin.
A gente precisava dar um jeito de trazer o menino para cá, disse Dicon. Vamos nos divertir tanto com a primavera que garanto que ele fica bom. Mas os dois tinham tanta coisa para fazer naquele dia que nem podiam pensar muito nisso. Na hora do almoço, Mary só passou em casa rapidamente e pediu a Marta para dar um recado a Colin, dizendo que só iria vê-lo no fim da tarde, e voltou para o jardim. Deacon tinha trazido uma pá e os dois estavam muito ocupados coroando as roseiras que haviam podado antes, quer dizer, revirando o solo e fazendo um círculo em volta dos troncos delas. Na hora de descansarem, o menino tocava flauta e os esquilos se aproximavam para ouvir. Mais umas semanas e as árvores de frutas começaram a florir, disse ele. Começam. Vamos ter cerejeiras, macieiras, pessegueiros e ameixeiras cheios de flor. E do jeito que está tudo dourado nesse fim de tarde, amanhã vamos ter um sol e mais trabalho. Mary estava louca para contar tudo a Colin. Falar do filhote de raposa, dos brotos, do corvo fuligem que acompanhava Deacon. Assim que chegou em casa, tomou um banho e foi ver o primo. Encontrou-o deitado na cama, virado para o canto, sem olhar para ela e reclamando. Queixou-se por ela não ter vindo, por estar doente, disse que tinha piorado muito. Começou a brigar com ela, que explicou, não tinha vindo porque precisara ficar o dia inteiro trabalhando no jardim com Deacon. Pois então, se você prefere ficar com esse menino em vez de me fazer companhia, eu não vou deixar que ele venha aqui, exclamou Colin. Mary perdeu a paciência. Furiosa, respondeu que se ele expulsasse Deacon, ela nunca mais voltaria naquele quarto. Você tem que me obedecer. Eu mando e eles trazem você, nem que seja arrastada. Podem até trazer, mas eu não olho para você, não falo com você. E a discussão foi crescendo. Os dois sabiam ser muito malcriados e a coisa foi ficando feia. Até que Colin disse que ia morrer, como sempre fazia. Pois eu não acredito. Você diz isso só para todo mundo ter pena, mas é mentira. Você é uma peste. Saia do meu quarto imediatamente, e jogou o travesseiro nela. Saio mesmo e não volto nunca mais, ameaçou ela. E nem vou contar sobre o filhote de raposa, as flores nascendo e tudo. Saiu e fechou a porta. Mais tarde, pensando nele, até se arrependeu um pouco, mas deixou para fazer as pazes no dia seguinte. Só que durante a noite ouviu barulho no corredor. Podia distinguir o choro, os gritos e o soluço de Colin. Tentou dormir, mas não conseguiu. Tinha medo de que ele estivesse mesmo mal. Mas também sentia muita raiva porque achava que o primo estava fazendo uma cena para poder continuar mandando em todo mundo. Pulou da cama e decidiu ir ao quarto dele. No caminho, encontrou a enfermeira do menino que viera lhe pedir ajuda. Pare, chega, cale essa boca, já foi gritando a menina assim que entrou no quarto. Deixe de ser egoísta, eu odeio você. Todo mundo odeia. Seria bom mesmo você morrer logo de uma vez e a gente ficar livre. Por que não grita até morrer e se acabar? Caramba. Ele estava deitado, dando murros no travesseiro e soluçando de cara inchada. Olhou para ela emburrado, mas Mary continuou. Vamos, grite mais. Eu grito mais alto ainda. Está formando um caroço enorme nas minhas costas, gemia ele. Vou ficar corcunda e morrer. Mary mandou que ele se virasse e pediu à enfermeira que a ajudasse a ver. Não tem caroço nenhum, só os ossos de um magricelo. Você não tem nada, está só dando ataque. Todo mundo está vendo. E estavam mesmo. A enfermeira, Marta, a senhora Medlock, todas paradas no quarto olhando assustadas. Colin foi se acalmando, soluçando mais baixo. Mary estendeu a mão para ele, agitou-os nas cobertas, fez carinho em seu cabelo e cantou a cantiga de Aya. Pediu que todos saíssem. Depois ficou falando em como deveria estar o jardim secreto com a chegada da primavera, se eles o encontrassem. Até que o menino adormeceu. No dia seguinte, quando contou a Deacon o que acontecera, o amigo disse que o ar livre é que ia fazer bem a Colin. Tinham de dar um jeito de levá-lo ao jardim, mas falou isso com um sotaque tão forte, um jeito tão engraçado de dizer as palavras,
que Mary sorriu e ficou imitando. Ele riu de volta e logo os dois estavam às gargalhadas. Por isso, depois que trabalharam no jardim, quando Mary voltou para casa e foi ver Colin, teve a ideia de também começar a falar com ele naquele sotaque meio caipira. Ele achou tudo divertidíssimo. O jeito de falar, as histórias dos dois esquilos mansos, dos filhos de raposa, do corvo de estimação. Depois, pediu desculpas pela cena da véspera e por ter dito que não ia deixar de ir lá. Que bom que você mudou de ideia, disse Mary, porque eu vou trazer o Deacon aqui com os bichos amanhã. Colin fez uma cara tão feliz que a menina se animou. E tenho um segredo para lhe contar. Nós achamos a porta do jardim secreto. Então vamos poder entrar e ver lá como é? Perguntou ele todo feliz. Na verdade, já entramos. Eu é que não tinha coragem de contar sem ter certeza de que podia mesmo confiar em você. Mas agora tenho. Tudo isso que eu dizia de como o jardim devia ser, se existisse, é exatamente como ele é. Colin dormiu bem até tarde. Acordou sorrindo, pensando em coisas boas. Deacon vinha visitá-lo. O jardim secreto existia. Ainda se espreguiçava quando Mary entrou corada falando alto. Ai, Colin, vamos abrir as janelas, você tem que ver. Está tudo tão bonito. Ela chegou. Ela quem? A primavera. Agora chegou mesmo. E achei que tinha chegado antes, mas agora é verdade. Está tudo se enchendo de flores. A brisa da charneca está morna e perfumada. Você tem que ver, que cheirar, que sentir, dizia Mary, contente, enquanto escancarava tudo e deixava a luz e o ar entrarem no quarto. Colin também se animou para tomar o café no sofá, enquanto Mary contava as novidades da manhã. As sementes que a gente plantou estão brotando. Tudo que é passarinho está cantando. E o Deacon achou um carneirinho recém-nascido na charneca, deitado ao lado da mãe morta. A gente está dando leite para ele numa mamadeira. E eu botei o bichinho no colo, enroladinho num pano morninho e gostoso. A coisa mais fofa do mundo. Daí a pouco, ouviram uns gritos esquisitos lá fora. Cou, cou, cou. É Fuligem, o filho de Corvo. Deacon está chegando. Mal deu tempo para Colin mandar que o deixassem entrar. Num instante, já estavam ouvindo um mé no corredor. Era Deacon chegando com carneirinho e tudo. Do lado vinha o filhote da raposa muito desconfiado. O corvo mansinho estava pousado em seu ombro e de dentro do bolso do casaco despontavam a cabeça e um pedaço de rabo peludo de um esquilo. Colin nem acreditava no que estava vendo e ficou ainda mais maravilhado quando Deacon deixou que ele segurasse o carneirinho e desse leite ao animal. Será que ele morde? Perguntou, preocupado. Porque ele fica mexendo a cabeça de um lado. Por que ele fica mexendo a cabeça de um lado para o outro? Os dois riram. Morde nada, nem tem dente, disse Deacon. Ele está procurando a mãe dele. Depois ficaram conversando enquanto Fuligem voava, saindo e entrando pela janela. Colin mostrou 2 livros que tinha sobre jardins. Deacon ia reconhecendo as figuras das flores. Esta a gente plantou lá. Esta já tinha e vai nascer daqui a uns tempos. Esta outra já está brotando. E esta aqui, quando nascer, vai parecer um tapete azul e vai ficar cheio de borboleta branca em volta. É a primavera. Eu vou lá ver. Agora que ela chegou, eu tenho que ver. Mas apesar de toda a animação deles, ainda tiveram que esperar mais de uma semana. Ventou muito nos dias seguintes e Colin precisava ter cuidado para não se resfriar. E também tinham que planejar com cuidado para que ninguém descobrisse o jardim secreto.
Durante os preparativos, Deacon vinha todos os dias por algumas horas e comentava sobre o que estava acontecendo com os animais na charneca, nos caminhos, nas margens dos regatos. Falava em lontras, texugo, ratos do banhado, contava de tocas e ninhos e, enquanto isso, eles planejavam. Colin sairia em sua cadeira de rodas, mas ninguém poderia vê-lo depois que virasse certa esquina do muro coberto de eira. Por isso, um dia ele mandou chamar o chefe dos jardineiros e ordenou com seu jeito mais mandão: Hoje à tarde vou sair em minha cadeira. Se me der bem, vou sair todos os dias. E não quero que ninguém me veja depois do caminho comprido. Dê ordens a todos os empregados para que se afastem de lá a partir das 2 horas e só voltem quando eu já tiver entrado em casa de novo. E foi assim mesmo que fizeram. No jardim, Deacon empurrou a cadeira e foram seguindo pela alameda. Mary mostrava os lugares de que já falara. O canteiro, onde conhecera bem, o galho, onde o pisco pousava pela primeira vez. Viraram a esquina, foram contornando o muro até que chegaram à porta. Colin tapou os olhos com as mãos. Levantaram a eira e entraram rapidamente. Pronto, pode abrir os olhos, disse Mary. O menino nem acreditava no que estava vendo. Era ainda mais lindo do que imaginava. Por toda parte, o tapete verde tinha se espalhado, salpicado de manchinhas coloridas, de flores de todos os tipos que vinham brotando. As árvores de frutas já se cobriam de pétalas delicadas por cima das cabeças deles, contra o céu muito azul. E os sons, asas batendo, folhas farfalhando, todo tipo de canto de passarinho e zumbido de inseto. E um perfume suave, misturado de muitos cheiros bons, envolvia tudo sob o calorzinho do sol. Eu vou ficar bom, eu vou ficar bom, eu vou viver, exclamou Colin, decidido de tão feliz que estava. No fim da tarde, ao voltar para seu quarto, sabia que esse tinha sido um dia muito importante em sua vida. Seu mundo tinha mudado. Passou a sair todos os dias com o mesmo esquema, de ir até o jardim. Paravam a cadeira debaixo de uma ameixeira e ele ficava vendo os amigos trabalharem. Um dia quis mais e os dois ajudaram a sair da cadeira, sentar no chão, recostar-se no tronco entre os animais de Deacon. De vez em quando, passou a fazer isso. Uma tarde, estavam se divertindo no jardim quando Colin reparou numa árvore de galho quebrado. Quis saber se estava morta e que árvore era aquela. Mary e Deacon se entreolharam. Era justamente o lugar do acidente que causara a morte da senhora Craven. Não queriam falar nisso. Para disfarçar, Deacon mostrou o que vira de repente. Olhem ali o pisco. Está levando comida para o ninho. A maior comilança. Falou com um sotaque caipira muito carregado e Colin imitou. Foi divertido e eles riram muito. Depois era hora de entrar. Só no dia seguinte a menina pôde comentar com um amigo. Ainda bem que o pisco apareceu naquela hora para mudar de assunto, como se fosse mágica. É difícil falar da morte da mãe do Colin. A minha mãe disse que ela era uma mulher muito boa, linda e alegre, e que ela deve estar perto dele de algum jeito. Que as mães, quando morrem, não se afastam dos filhos, ficam sempre protegendo e tomando conta. Como a senhora Craven gostava muito desse lugar, pode ser que ela que tenha feito a gente achar a chave, descobrir a porta e trazer o menino até aqui, para fazer bem a ele. Mas não sei se isso é mágica. Não era disso que Mary estava falando. O que ela achava meio mágico era o jeito de Deacon com os animais e dos bichos com ele. Mas podia ser também aquilo de que o amigo falava. Ela não sabia, só sabia que era uma coisa boa, do bem, da vida. No dia seguinte, resolveram fazer um piquenique no jardim. Trouxeram uma cesta com um lanche gostoso e se divertiram dando migalhas aos animais.
Queria que esta tarde não terminasse nunca, comentou Colin, recostado nas almofadas da cadeira. Mas ao mesmo tempo, quando terminar a primavera, quero ver o verão e crescer junto com as plantas, ficar mais forte e ajudar a gente a cavar e trabalhar, brincou Dicon. Eu cavar? Você acha que algum dia eu consigo? Claro, minha mãe disse que não tem nada errado com suas pernas. É só você querer se esforçar e andar. Bem nesse momento, Colin perguntou assustado: quem é aquele homem ali? A cara de alguém parecia no meio dos galhos, no alto de uma escada encostada. O velho Ben. Se essa pirralha fosse minha filha, levava uma surra, resmungou ele. Então vocês pensaram que estava me enganando? Há muito tempo que eu andava desconfiado de alguma coisa. Subiu mais um degrau, ficou mais alto e, de repente, viu Colin. Levou um susto. Não é possível. Então vocês trouxeram o coitado do aleijadinho também? Não sou aleijado, protestou Colin, furioso, bem ereto na cadeira. Ah, não. Tu não tem caroço nas costas? Não tem perna torta? Essa foi demais. A raiva fez Colin ficar vermelho e começar a se livrar da manta sobre os joelhos enquanto ordenava. Venham cá, segurem isso aqui e olhem bem. Apoiou-se no braço de Dicon e no instante estava de pé, reto como uma flecha. A reação do velho Ben foi surpreendente. Engasgou, engoliu em seco e começou a chorar, batendo palmas e dizendo: vejam só as coisas que essa gente diz. E tem mais, concluiu Colin. Eu sou seu patrão, você tem que me obedecer. Não pode dizer a ninguém o que viu aqui. Este é meu jardim. Não era da sua conta e você não estava nesta história. Mas já que descobriu, dê a volta, entre pela porta e venha nos ajudar com o trabalho. E nem um pio, ouviu bem? Isso, meu rapaz, murmurou Ben, comovido, descendo a escada para cumprir as ordens. É tudo seu, como era da sua mãe. Mary correu para abrir a porta. Sozinho, Colin comentou. Estou de pé, está vendo? Será que isso é mágica? Mágica coisa nenhuma, só se for a mágica da vida, da primavera, a mesma que faz tudo crescer. Então ela agora vai me fazer andar até aquela árvore. Apoiou-se no braço de Dicon e caminhou. Quando Mary e Ben voltaram e o viram de pé junto ao tronco. Qual era a tua ideia para deixar que todo mundo pensasse que tu era aleijado? Quis saber Ben, controlando a emoção. Tu enganou todo mundo, patrãozinho, só para vir para o jardim da sua mãe. Você conheceu minha mãe? Eu trabalhava para ela aqui nesse jardim. Ela gostava tanto e eu adorava ela. Um dia ela me pediu: bem, se eu adoecer, não deixe de cuidar de minhas roseiras. Então, todo ano eu podo. E agora vai me ensinar a cavar, ordenou Colin. Vou sim, prometo. Depois disso, Colin foi melhorando cada vez mais. Ia ao jardim todo dia, andava um pouco, fazia exercício, queria treinar bastante para andar com firmeza e fazer uma surpresa ao pai quando ele voltasse. Essa ia ser sua mágica. Mas as crianças não deixavam que ninguém na casa desconfiasse disso, com medo de que descobrisse o segredo do seu jardim. Afinal de contas, o Sr. Craven proibira qualquer pessoa de entrar lá para sempre. Só que ele estava longe, viajando pela Áustria. Mas um dia, lá longe, o pai de Colin sonhou com o jardim da mulher. Foi um sonho tão nítido que deu saudade de casa. Resolveu voltar antes do que pretendia e, quando chegou, foi direto ao jardim. Caminhando junto ao muro coberto de ira, o Sr. Craven hesitava. Será que encontraria a chave? Mas até mesmo a porta estava difícil de achar. De repente, em meio a tantas lembranças tristes, ouviu um som que vinha lá de dentro. Vozes de crianças e risos infantis. Não era possível o barulho de passos correndo na direção em que estava. Antes mesmo que entendesse o que podia estar acontecendo, abriu-se uma porta junto a ele e um menino alto e bonito saiu correndo e lhe deu um esbarrão. Pai! Exclamou Colin, ofegando. Não se zangue, eu posso explicar. E quem disse que o pai estava zangado? Podia não entender como o filho fraquinho que vivera a vida toda em cima de uma cama agora era
aquele garotão forte e alegre, mas estava muito feliz com a descoberta. Tentando contar tudo o que eles tinham feito durante aqueles meses, Colin o puxou para dentro do jardim. Estava deslumbrante, flores por toda parte, roseiras se espalhando por todo canto, pássaros, borboletas, canteiros bem cuidados, caminhos limpos, mas para o dono da casa, o mais maravilhoso de tudo era ouvir a voz contente do filho contando a história de como tinha ficado bom. Feliz e sorridente como nunca estivera nos últimos 10 anos, o Sr. Craven sentou embaixo de uma árvore com Mary e Deacon, pelo meio dos animaizinhos, e ficou prestando atenção a tudo que Colin dizia, até que o menino concluiu. E foi bem assim, pai, que a mágica do jardim secreto me fez ficar bom. Só que agora ele não precisa mais ser secreto. Vou ficar em casa e todos os dias podemos vir junto até aqui, disse o pai. Como eu e sua mãe fazíamos sempre. E você me conta como ela era? Pediu Colin. Claro, meu filho, vai ser um prazer, ainda mais agora que você está tão corado e sorridente, tão parecido com ela. E eu não vou precisar desta cadeira de rodas nunca mais. Deixando a cadeira no jardim, os dois saíram andando de volta para casa lado a lado. Com um nó na garganta, Mary foi atrás, acompanhada de Deacon e seus bichos inseparáveis. Uma nova história estava começando. Uma história com um menino sadio, um pai sempre em casa, uma prima amiga deles e muita felicidade. Muito lindo, né, gente? E assim acabou o nosso Jardim Secreto. Tem um filme também que é igualzinho, se vocês pesquisarem depois, é só botar no Google, até mesmo na Netflix, o Jardim Secreto, que aí vocês vão ver o filme, tá bom? Então, a gente depois faz perguntas sobre o livro, a gente fala ao vivo sobre a historinha, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até mais!